Olá, Brasil! Sejam bem-vindos a mais uma edição do Bem da Terra. Chega mais também os amigos que sempre nos veem, nos acompanham através da tela da Band Internacional. Hoje, mais um dia juntos aí para levar o melhor para você de informação, temas que impactam, melhoram e, claro, você absorve, né? Consegue se aprofundar mais em relação aos assuntos que a gente destaca aqui no nosso programa, que é sempre cheio também de bastante entretenimento. Hoje, então, no nosso quadro Saúde, vamos dar dicas que eu tenho certeza que vocês aí de casa vão adorar para preservar o quê? A audição, gente. Com o passar dos anos, lógico, o nosso poder auditivo tende a diminuir. No entanto, é muito importante a gente ficar atento aí a essa questão. Uma especialista nesse assunto já está aqui no estúdio, então, para tirar todas as nossas dúvidas dela, que inclusive já atendeu artistas como Ivete Sangalo, Michel Teló, Maria Rita, enfim, tantos artistas importantes aí do cenário musical. A gente abre aqui o nosso programa justamente falando sobre saúde, um tema que vocês sempre nos pedem, enfim, para tirar mais dúvidas, né? E hoje eu tenho certeza que vocês vão adorar, que a gente vai falar sobre como preservar melhor a nossa audição. Estou recebendo aqui a especialista em audiologia, fonoaudióloga também, Kátia Freire. Tudo bem? Bom dia. Tudo bem, bom dia, Renata. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Gente, tem uma responsabilidade hoje de falar bem, certo, né? Fonoaudióloga, escutar bem também. A gente vai diferenciar um pouquinho como é que a gente faz para definir, né, que está ocorrendo uma perda auditiva, né? Porque são vários tipos de perda auditiva. Sim. Renata, assim, nós temos dois tipos de perda auditiva. A gente pode ter uma perda auditiva, que é uma perda auditiva que a gente fala que é uma perda aguda. Então, de repente, você está no silêncio e estoura um rojão. Então, nesse momento, você pode ter um trauma acústico. Nesse momento, você tem um zumbido, tem uma sensação de ouvido tampado. Você não está esperando, mas teve repentinamente um ruído muito estranho, muito forte, né? Então é uma perda auditiva aguda. Sim. Já a perda auditiva crônica é aquela do dia a dia, de toda essa moçada, essa juventude, dos músicos, meninos, que ficam expostos paulatinamente, todo dia, um pouquinho, e aí volta para casa com o ouvido cheio. Então é aquela graminha que aos poucos ela vai se perdendo, justamente porque é um pouco de ruído um dia, um pouco de ruído 2 dias, e aí acaba progressivamente instalando uma perda. A gente vê alguns estudos justamente mostrando, né, que os jovens, na verdade, cada vez mais cedo vem perdendo esse poder auditivo, né? Na verdade, é em função, por exemplo, de fones de ouvido muito alto durante muitas horas ao longo do dia, som também muito alto. Tudo isso, então, é comprovado que pode vir a acarretar uma perda auditiva futuramente. Sim, Renata. Cientificamente, a gente consegue provar que os jovens estão cada vez mais perdendo a audição cada vez mais cedo. Então, você vê hoje crianças, adolescentes já com sintomas do tipo de zumbido, um apito no ouvido, justamente porque faz parte da vestimenta ele colocar já o próprio fone, né? Então, acorda, já coloca o fone de ouvido, a cor que quer, e vai para o metrô, vai para a aula. E aí, o ruído externo acaba interferindo, porque o fone geralmente não tem um isolamento acústico. Ou seja, para ele ouvir a música, para ele ficar curtindo a música, ele acaba aumentando o volume e com isso o nível de pressão sonora fica extremamente elevado no ouvido e essas pessoas estão começando a perder a audição. Agora, Kátia, como é que definir, né? Porque às vezes a gente escuta, né? Ai, mas para mim tá baixo o som, para outras pessoas tá alto, para outras não, tá no equilíbrio, tá médio. Existe assim um método para você definir, olha, esse volume é o adequado. Tem isso, porque, né, há muitas reclamações, né? Ah, meu filho escuta som do carro muito alto, eu chego, já peço para ele abaixar, tem tudo isso, né? Existe até uma tabela que a gente tem como seguir, as pessoas podem baixar um aplicativo nos seus celulares para saber em que nível de pressão sonora essas pessoas estão expostas. Então, só para você ter uma ideia, existem órgãos internacionais que determinam que 85 dB
85 dB, você pode ficar exposto por 8 horas. A cada 3 dB que aumenta a intensidade, cai pela metade o tempo de exposição. Então, você vai para 88 dB, podendo ficar exposto somente 4, 91 somente 2 horas, chegando mais ou menos a 109 dB, ficando 1 minuto e 53 segundos. Então, quando você entra num carro com um som extremamente alto, com as janelas fechadas, fácil você tá a 100, 105 dB. E ali você poderia ficar somente 10, 15 minutos exposto. E quando você pega o fone do outro, sabe quando você entra no elevador e você escuta a música que o outro tá... Você fala, nossa, já sei o que ele tá tocando. Quando eu entro, Renata, eu falo, por favor, você pode abaixar o volume, porque você vai ficar surdo, moço. E as pessoas não acreditam, As pessoas não acreditam, mas elas sabem que quando elas chegam em casa, elas estão com o ouvido com uma sensação de pressão, estão com um zumbido, que é sinal de uma fadiga auditiva. É sinal que aquele dia você abusou de som alto. Pois é, doutora. Agora falando especialmente, já que você atende aí milhares de artistas, né? Inclusive, vou pedir para o nosso diretor de TV, o Lúcio, colocar aqui pra gente. Aqui a gente tem aí Luciana Mello, Michel Teló, né? A gente tem aqui Luan Santana, enfim, Ivete Sangalo, que você já atendeu também, Cláudia Leite. São artistas que precisam, de fato, de uma orientação, porque eles ficam expostos muito a shows, né? A sons muito altos. Qual é essa orientação, né? Como é que funciona esse tipo de trabalho? Os músicos, meninos, agora vocês prestem atenção, viu? Porque é pra vocês. Vou até tirar dúvidas aqui. Até se vocês quiserem se colocar, Breno, Caio, César, fiquem à vontade, tá bom? Vocês estão muito expostos, os músicos estão muito expostos a ruídos, a sons muito intensos. Então, quando eles estão num palco, por exemplo, para eles poderem se ouvir bem e cantar bem, eles precisam estar devidamente protegidos e preferencialmente com monitores in-ears. E esses monitores, sabe aqueles fonezinhos que você vê no show, né? Vocês devem usar? Devem usar. Enfim, tem que ser colocado com isolamento de 100%. O que você ouve pelo fone só tem que vir via mesa de som. Você não pode estar com fone ouvindo o público. O público você ouve com uma ambiência que se coloca um microfone para abrir uma ambiência no fone dessas pessoas. Porque os músicos, para eles poderem se ouvir, eles precisam estar se ouvindo bem. Então, fone nas 2 orelhas, não em uma orelha só, porque se você colocar fone numa orelha só, automaticamente, para você se ouvir, você vai aumentar o volume do body pack, do transmissor, e a outra orelha fica exposta, virada para toda a banda, para toda a pressão sonora do palco, que é geralmente muito barulhento, né? Geralmente, palcos brasileiros, né, meninos? Tem 100, 105, 110 dB, e aí é perda auditiva. E aí eu queria que vocês me falassem, né, vocês, como é que é no dia a dia? Vocês também têm essa preocupação, né? Porque tão jovens, começaram aí muito cedo na música. Agora vocês estão com quantos anos? 20 anos, novinhos ainda. Já existe essa preocupação, né? Enfim, tem a questão da fonoaudiologia, a questão auditiva, tem todo um trabalho, né? Vocês também já se preocupam com isso? Já, até a gente tinha muito costume de... 2 erros, né? A gente ouvia música o dia inteiro com fone de ouvido, que a gente também parou. Agora eu comprei umas caixinhas de som, eu coloco no quarto, assim, né? Eu ouço mais baixo. No volume também. Tranquilo, né? Às vezes. Eu fico... Breno, eles são gêmeos, um é do outro aqui. Como é que é, Breno? No show era um defeito meu, era esse. De colocar só em um. Só em um, e aqui eu tirava pra ouvir o público, e acabava compensando, você aumenta... E acaba compensando um ouvido e o outro não, né? E sem contar que o cérebro, ele tem um fenômeno que é uma somação binaural. Quando você usa as 2 orelhas de uma maneira estéreo, ou seja, você está usando os 2 lados, você tem uma integração dos 2 hemisférios e você ganha 6 dB de fita vermelha embrulhado só por você usar as 2 orelhas. Com isso, você acaba baixando o volume. Então, esse negócio de usar fone de um lado só é perda auditiva dos 2 lados. Do lado que tá o fone, você aumenta o volume, e o outro que tá a banda. Então, e sem contar que daí eles começam a sair rouco. Aí sai com uma rouquidão de show. Porque compensa, né? Porque tá forçando. Olha só, várias interações aqui. Clazinho, obrigada pela companhia. Tá de férias, acompanhando aqui o programa. Renata, eu espero que essa entrevista também sirva de lição para os nossos queridos operadores de áudio aqui. Claro, para todo mundo. Olha,
Tem aqui dúvidas? Vamos lá. Erivaldo, que é de Juazeirinho, Paraíba, tá aqui com a gente. Estou acompanhando você na TV e às vezes eu escuto, Renata, música muito alta no fone de ouvido. Qual que é a orientação, né? Vamos repetir aqui, né, Kátia, novamente. Abaixar o volume e, se possível, mesmo o fone para curtir música, usar dos dois lados. E esse negócio, Renata, de ser romântico, um fone para namorada, o outro fone para ele, esquece. Isso é um mas desastre. nem quando você tá assim no avião, não, vamos dividir aqui o fone, não, é um pra cada um, viu, gente? Olha aí. Não, e avião é mais barulhento ainda, né? Que já tem tudo, né? Ali a questão, enfim. Mais dúvidas chegando? Renato, preciso tirar essa dúvida urgente, né? Eu fico fazendo algumas vezes lavagem de ouvido. Gostaria de saber se é ruim para audição. Por favor, pergunte a especialista. Muita lavagem de ouvido. Então, lavagem de ouvido, quem faz é um médico otorrinolaringologista e você tem que fazer somente quando não tiver cera. Um pouco de cera a gente tem que ter, como se fosse os cílios dos olhos. E uma outra dica, assim, não usar cotonete. As pessoas adoram usar cotonete. E aí você acaba empurrando a cera para dentro do ouvido na hora que você está usando o cotonete. Então, não usar cotonete, você tem que limpar o ouvido com uma gaze, um lenço, e você vai colocar o seu dedo, limpar até onde o seu dedo alcança. Esse é o limite. Se possível, com o cotovelo. Sabe? Não pode. Não, eu já ouvi falar. E até uma proteção, né? Porque muita gente gosta de colocar ali até o, né, pra limpar. E precisa dessa proteção natural. Não que você não vá limpar, óbvio, mas na verdade não pode ficar cutucando. Força, não pode ficar cutucando, tem que ter um pouquinho de cera. Às vezes eu pego alguns pacientes que eu olho o ouvido, ai, doutora, passei perfume, mas meu Deus, perfume extremamente limpo, não. Tem que ter um pouquinho de cera e quando é uma rolha, aí sim vai o otorrino e faz uma remoção e faz uma lavagem. Sim. Mas caso contrário, um pouquinho de cera faz bem. Doutora, mais dúvidas aqui dos nossos telespectadores. Renata, bom dia. Olha, eu costumava sempre dormir com fone de ouvido, um erro e tanto, né? Tô tentando diminuir, porque às vezes a pessoa realmente pega no sono, né, doutora? Às vezes você pega, vou escutar uma musiquinha e aí vai embora, né? Também, mesmo que seja num nível um pouco mais tranquilo, razoável, também muito tempo não é bom. Não, muito tempo, igual aquela tabela que eu mostrei anteriormente. Se ela tiver a 85 dB, ela pode ficar 8 horas dormindo com o som. Mas não é nada saudável, né? Você gosta índio dormindo de sapato? A gente gosta de dormir de sapato? Não, é dormir com fone. Aí você pode machucar o meato acústico externo. A gente tem cartilagem aqui. Não tem necessidade. Quer dormir com uma musiquinha ambiente? Coloca no ambiente, né? Baixinho, só para relaxar. Agora, fone de ouvido... Tá certo. Não. Bom, a gente vai finalizando aqui nossa entrevista. Você volta outras vezes, porque tem muitos telespectadores aí interessados quanto a este tema, a este assunto. Para a gente fechar aqui, doutora, gostaria então que você desse as dicas principais aí para a população no geral conseguir preservar melhor a sua audição. Bom, a primeira delas é... Para os jovens, se eles estiverem numa balada, por favor, se afastem da caixa de som. Por que as pessoas gostam de ir pro show e ficar do lado da caixa de som? Eu não consigo entender. Eu também, eu nunca fiquei muito... Tem que se afastar. Quando tiver exposto a muito barulho, façam alguns intervalos de 15 minutos. Não precisa ficar tanto tempo, 5 horas, meninos, né? Não fiquem muito tempo expostos a muito ruído, porque vocês vão acabar prejudicando a audição com certeza, né? Fones de ouvidos nas duas orelhas, mesmo para curtir e, se possível, com isolamento acústico, porque os fones não têm isolamento acústico. Tem alguns fones específicos com isolamento. Se não tiver isolamento, você vai aumentar o volume para escutar o que você está querendo. Então, tem que ser fones específicos. E na dúvida, consulte seu médico otorrinolaringologista, a fonoaudióloga com especialização em audiologia e tem as fonos com voz. Mas enfim, tem que se preservar e não fiquem com som muito alto. Só pra gente fechar aqui, estão chegando muitas dúvidas. Deixa eu tentar responder essas duas últimas aqui que eu selecionei bem rapidinho. Ele diz que molha o cotonete com água e coloca dentro do ouvido.
É correto ou não, doutora? E já emendando aqui uma outra também, que eu estava localizando. Ai, peraí, deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Que também limpava o ouvido um outro telespectador com um grampo de cabelo. E a mulher jogou todos os grampos fora. E porque o ouvido dele coça e dá uma agonia de ele passar cotonete. Então, o que limpava com grampo de cabelo, esquece, né? E o que passa água? Não, cotonete socorro. com água. Eu gosto dessa mulher que jogou os grampos fora, entendeu, Essa tá Renata? certa. Essa é boa, porque... Não, gente, pelo amor de Deus, grampo no ouvido, não. Tá Canetinha, não, nada. Pode me contar aqui que o pai dele limpava com chave do carro. Era chave, meu Deus, gente. Então, ó, já sabe aqui a orientação. Kátia, Nada. deixa o seu contato para quem tá em casa, para tirar dúvidas, redes sociais, que com certeza todo mundo vai te localizar lá para pegar essas dicas fantásticas. Pode Então, ficar à vontade. Obrigada. O telefone do meu consultório é 3846-2500, DDD 11. O meu e-mail é Kátia com Y, KATYA, @audicare.com.br. Facebook e Instagram, Kátia Freire com Y, Audicare, e Audicare no Instagram e no Facebook.